Meu nome é Vinícius Pereira de Assis, eu sou este da foto aí, sou advogado aqui em Vitória, no Espírito Santo, atuo em comércio exterior na área aduaneira já desde 97, costumo lecionar em algumas faculdades ou cursos avulsos, na própria Abracomex também, tenho um relacionamento já de longa data com a Abracomex, e recentemente nós fundamos o Instituto Brasileiro de Direito Aduaneiro, e talvez depois vocês possam se interessar em visitar o site. A gente pode falar isso num outro momento. Nós vamos falar então, inicialmente, sobre a distinção entre as infrações aduaneiras e as infrações tributárias. É muito comum, inclusive, muitas vezes, dentro da própria fiscalização, a aplicação de regras tributárias para resolver situações de infração aduaneira ou a recusa por parte da fiscalização de aceitar a aplicação de certos princípios tributários para infrações aduaneiras. O próprio direito aduaneiro ainda é incipiente, não há um conjunto de princípios, pelo menos não na literatura brasileira, que possa resolver isso. E como o controle aduaneiro no Brasil está nas mãos da autoridade tributária, é muito fácil compreender a confusão que muitas vezes ocorre entre os dois grupos de regras. Depois nós vamos falar um pouco sobre a questão da denúncia espontânea e as infrações aduaneiras, né? Isso tem a ver com o primeiro tema. E a responsabilidade por infrações aduaneiras, que é um tema da mais alta importância, especificamente em relação às operações de importação por conta e ordem de terceiro e nas operações por encomenda. Isso é motivo para muita confusão por parte da própria aduana. Finalmente, nós verificamos aqui na alfândega de Vitória, e eu tenho informações em relação a outras unidades aduaneiras, do uso, ou melhor, do mau uso do Instituto do Embaraço à Fiscalização, que é uma infração aduaneira, pela fiscalização. É comum a tentativa de alguns fiscais, naturalmente não são todos, que eu me refiro aqui, a fiscalização é sempre de uma maneira geral. Infelizmente, alguns buscam utilizar no Instituto do Embaraço à Fiscalização uma forma de, muitas vezes, de forçar o interessado, importador ou despachante a agir de uma certa maneira, né, com base nesse risco da autuação por embaraço à fiscalização. Bom, infrações aduaneiras versus tributárias, diferenças. As infrações aduaneiras são violações a normas que não estão necessariamente ligadas à arrecadação tributária. Né? Nós consideramos que são infrações estritamente administrativas, né? O que nós apresentamos aí no slide de violação ao controle aduaneiro em sentido estrito. A atividade aduaneira, ela busca proteger interesses e valores sociais importantes, que não necessariamente se confundem com o interesse público de arrecadação tributária. Então, esses exemplos aí de proteção à saúde, à segurança ou regulação do mercado nacional são situações em que existe o controle aduaneiro em sentido estrito. Quer dizer, não se trata unicamente de pagar mais ou menos imposto, e sim de controlar aquilo que entra e aquilo que sai do país. Né? Então, uma classificação fiscal incorreta, por exemplo, ela pode gerar a identificação de um tratamento administrativo inadequado, né?
É sabido que o código NCM é utilizado em todos os sistemas e na legislação para definir, né, além das alíquotas dos tributos incidentes sobre as operações, também o tratamento administrativo, isto é, a necessidade ou não de uma manifestação de um outro órgão da administração pública em relação àquele produto. E aí a licença de importação é um instrumento mais conhecido desse tipo de controle prévio. As estatísticas de comércio exterior também podem ser distorcidas caso a classificação fiscal adotada pelos importadores, se não for precisa, né, não seja corrigida pela fiscalização. E a forma de se manter um rigor sobre as estatísticas, uma forma até relativamente recente, foi a imposição de uma multa de 1% do valor da mercadoria nas situações em que a classificação fiscal está incorreta, independentemente de haver ou não reflexos tributários dessa nova classificação. Então, o fiscal ele está obrigado a verificar e a validar a classificação, ainda que a carga tributária que o importador vai estar sujeito na outra classificação seja idêntica àquela adotada pelo importador já no início do processo, espontaneamente. Então, a principal distinção das infrações aduaneiras tributárias reside no objeto, no valor que visa ser protegido pela norma infracional. Então, a falta de licença de importação, novamente, ainda que a carga tributária seja idêntica, também também caracteriza uma infração aduaneira. Novamente, a informação incorreta sobre o país de origem. Há situações em que o país de origem pode levar a um pagamento de direitos antidumping, por exemplo, ou sobre outros direitos de proteção ao mercado nacional. Salvaguardas, né, direitos antidumping e salvaguardas. Então, não são considerados tributos pela jurisprudência brasileira, nem pela doutrina, né, com algumas exceções, mas são valores que têm que ser pagos na importação. Mas ainda que a informação do país de origem não afete os direitos a serem pagos na importação, isso ainda constitui uma infração aduaneira. Porque o objetivo do controle aduaneiro estrito sensu não é arrecadatório, apesar de nós vermos na prática, muitas vezes, a tendência da fiscalização aduaneira se guiar por interesses tributários arrecadatórios. É uma triste constatação. A 7ª região fiscal, por exemplo, que envolve o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, nós já tivemos a oportunidade de verificar diversas soluções de consulta relativas à classificação de mercadorias, em que as regiões fiscais têm um entendimento num certo sentido, e isoladamente a 7ª região fiscal entende que a classificação fiscal é uma outra. E aí a coincidência é que essa outra classificação costuma ter a carga tributária mais alta. Então a gente costuma dizer que aqui na 7ª região as consultas de classificação são respondidas com base não no código NCM, né, no número que costuma estar à esquerda, mas sim no número que fica à direita, que são as alíquotas dos impostos e os demais tributos incidentes na importação. Bom, ainda sobre infrações aduaneiras, nós temos as infrações ao controle administrativo e as infrações administrativas em sentido estrito. As infrações ao controle administrativo estão ligadas ao fluxo de entrada e saída de bens do país, do território aduaneiro. Essas infrações comumente
possuem a penalidade, a pena de multa, e a multa comumente é proporcional ao valor das mercadorias ou dos bens. O que evidencia o seu caráter puramente administrativo ou puramente aduaneiro. Quer dizer, não interessa se, para fins de aplicação de uma multa dessas, se aquela importação sequer está sujeita a algum tributo. Então, infração ao controle de entrada e saída de mercadorias pode gerar multa, ainda que aquela operação especificamente não esteja sujeita a qualquer tipo de tributo. As infrações administrativas em sentido estrito, por sua vez, são aquelas infrações de normas que não estão relacionadas diretamente à entrada ou saída de bens, isto é, à importação ou à importação. Mas são outras obrigações que os intervenientes no comércio exterior possuem, e normalmente esse tipo de infração é apenada com uma sanção política, como nós chamamos as situações de suspensão de um registro, o cancelamento de um registro, a proibição de praticar certo ato. Por exemplo, a suspensão ou inaptidão do CNPJ é uma sanção política. Então, ainda que a infração que dê causa a uma inaptidão do CNPJ não tenha a ver com a arrecadação de impostos, ela é possível de ser aplicada, o que novamente evidencia o seu caráter estritamente aduaneiro. Então, os despachantes aduaneiros têm regras específicas, estão sujeitos à suspensão das suas atividades, ao cancelamento do seu registro e até mesmo a proibição de novamente se registrar durante algum tempo. Os transportadores que realizam trânsito aduaneiro também estão sujeitos a essas sanções, tem uma série de obrigações. Os portos secos também têm uma série de obrigações, apesar de ser muito raro se verificar a suspensão da autorização para um porto seco funcionar, uma vez que o impacto disso na comunidade pode ser muito grave. Então, essas são as duas principais classificações das infrações aduaneiras. Nós vamos para o próximo slide. E aí nós temos então as infrações tributárias propriamente ditas. São infrações muito mais simples de serem verificadas. Elas estão diretamente ligadas à arrecadação tributária. Então, o interesse público que é protegido por esse tipo de norma infracional é o interesse arrecadatório e exclusivamente arrecadatório. Então, nós temos 3 exemplos aí que são bastante simples e conhecidos, que é o simples não pagamento de um tributo, um pagamento de tributo a menor ou pagamento de tributo em atraso. Então, se uma empresa, independente da área de atuação, está sujeita a tributo federal, não paga um imposto, ela está sujeita a uma multa se isso for descoberto pela fiscalização. E a empresa for autuada, está sujeita a uma multa de 75%, que é chamada a multa por lançamento de ofício. A empresa não paga, a fiscalização apura a ocorrência de um fato gerador, apura a necessidade, a obrigação de pagar imposto, e ela cobra o imposto com uma multa de 75%. Que, se a empresa pagar espontaneamente no prazo para defesa, essa multa é reduzida pela metade, então fica em 37,5%. O pagamento de tributo a menor, em relação à diferença que não foi paga, está sujeito à mesma regra. Então, a fiscalização vem, apura, audita os livros e percebe o não recolhimento integral de um certo tributo. A diferença, então, vai estar sujeita a uma multa de 75%. E o pagamento de tributo em atraso, que a empresa
declara ou não se omite, né, em relação à ocorrência do fato gerador, declara os valores para o fisco, mas simplesmente não paga no vencimento. E aí a multa, nesse caso, uma vez que foi a empresa que apresentou as informações para o fisco e não o fisco que veio a descobrir a existência daquele fato gerador, a multa é de 0,33% ao dia, limitada a 20%. E em qualquer desses casos, a incidência ainda de juros Selic, que é tido como mera atualização monetária, né, e juros de mora. Nós temos alguns exemplos de infrações tributárias aqui, ligadas à área aduaneira. Então, se um bem, por exemplo, for importado com uma isenção ou redução do imposto, e esse benefício estiver ligado à finalidade, né, ou atividade que aquele bem deve ser, na qual o bem deve ser empregado, se houver um desvio desse bem, né, para uma outra finalidade, uma outra atividade, há uma multa de 100% do valor do imposto de importação nesse caso, né? Quer dizer, além da possibilidade de vir a ser cobrado o imposto, né, já que a condição para usufruir a isenção ou a redução não foi atendida, então, além do imposto de importação, há uma multa de 100% por esse desvio, né? Na verdade, são duas situações muito parecidas, que é não empregar o bem e desviá-lo, que é o que está na segunda linha. São situações muito semelhantes, né? A mesma pena de 100% do valor do imposto de importação está prevista para situações em que o importador usa de falsidade, apresenta documento falso, por exemplo, para obter um benefício, né? Um exemplo disso seria um certificado de origem falso de um país do Mercosul. Então, a empresa, o bem pode não ter sido produzido, não é originário de um estado parte do Mercosul, mas o importador então apresenta um documento falso, um certificado de origem falso, para obter a alíquota zero do imposto de importação, né? E aí, se isso vem a ser descoberto, há essa penalidade de 100% do valor do imposto, né? Nesse caso específico, pode haver uma sobreposição entre a pena de 100% do valor do imposto, a multa, e a possibilidade de perdimento da carga, uma vez que há previsão também de perdimento da mercadoria nas hipóteses que o importador apresenta documento falso para instruir o despacho aduaneiro. Nessas situações, quando o documento falso está ligado especificamente à obtenção de um benefício ou incentivo, é a nossa opinião que não se aplica a pena de perdimento, mas se aplica a pena de multa de 100%. Né? Naturalmente, das duas penalidades, para situações idênticas, deve se aplicar a menos gravosa para o importador. É um princípio jurídico. Bom, nós falamos então sobre as principais diferenças e características das infrações aduaneiras e tributárias. E eu gostaria de saber de vocês se há alguma questão, alguma pergunta. Eu vou passar então para o bate-papo de texto. E é mais interessante que as perguntas sejam feitas por escrito, para que, dada a quantidade de participantes, não haja tumulto, né, na conversa por voz. Vamos lá? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Bom, pode ser que tenha alguém. Ótimo. Patrícia Fernandes está questionando se existe valor mínimo e máximo para as multas. Patrícia,
uma multa que ultrapasse 100% da obrigação principal, ela certamente é antijurídica. Na verdade, uma multa que atinja 100% a obrigação principal, ela pode ser considerada confiscatória. Fabrícia, desculpa, troquei seu nome, Fabrícia Fernandes. Não há limite mínimo para multas. E o limite máximo, existem algumas penalidades de multa, que indicam uma variação. A multa pode ser de X a Y reais, ou de X a Y% do valor, de acordo com os detalhes da infração que foram verificados no caso concreto. Mas em termos de valor máximo, na área tributária, há precedentes dos tribunais superiores de que multas de 50%, 60% para cima são consideradas confiscatórias. Portanto, elas vão além da função de punir, né? E a função de punir visa corrigir a conduta, né? E não acabar com a empresa, né? A pena de multa não se destina a extinguir a empresa, e sim a corrigir a conduta da empresa. Então, pode haver, existe a possibilidade, sempre existe, de multas que sejam maiores do que 50% da obrigação. Essa própria multa de 75% pode ser considerada confiscatória. O Félix Carlile, Félix, pergunta se pode se fazer anotar as multas que você declinou. Eu posso disponibilizar para a Abracomex posteriormente uma tabela de multas que nós temos aqui, né, e eles podem enviar para os inscritos. A Letícia Bonato pergunta se após a aplicação de alguma penalidade existe alguma espécie de blacklist, né, uma lista negra, onde o CNPJ do importador ou exportador fique registrado pela Receita Federal. Letícia, nós não temos conhecimento disso, mas na área aduaneira, né, e você pergunta sobre o CNPJ do importador ou exportador, na área aduaneira, o radar é um ambiente que se registra o histórico do importador. Então, qualquer fiscal pode, pelo CNPJ, verificar as infrações já cometidas. Tá? Mas isso, não há nas infrações aduaneiras nenhuma hipótese, não que eu me lembre, pelo menos agora, de agravamento por reincidência, exceto naquelas sanções políticas de suspensão, cancelamento e proibição. Tá? Então, o blacklist que você pergunta na verdade, o radar. Qualquer fiscal no Brasil inteiro, se lançar um CNPJ, vai verificar o histórico de infrações da sua empresa. Félix também pergunta se todas as multas são baseadas no valor CIF na área aduaneira. Na área aduaneira, a maior parte, as multas estritamente aduaneiras, sim, são baseadas no valor da mercadoria, no valor aduaneiro ou valor CIF. Né? Essas são as multas estritamente aduaneiras. Então, multa por classificação incorreta, né? Falta de licença de importação, são baseadas sempre no valor aduaneiro. A Rosilene pergunta se quando o importador declara um valor que não inclua o valor da embalagem, por exemplo, e na fatura contém o valor da embalagem, como fica a questão da retificação? O importador paga alguma multa? Olha, o valor da embalagem compõe o valor aduaneiro. Ele deve incluir o valor total da mercadoria. Eu entendo que aqui a multa que pode haver é porque se o valor da embalagem não foi declarado na declaração de importação, certamente houve um pagamento menor de impostos. Então o fiscal vai exigir sobre a diferença dos tributos, né, imposto de importação, PIS, COFINS, a multa de 75% reduzida para 37,5% se o importador pagar espontaneamente. Ele pode retificar pagando esses 37,5%. Em Porto Alegre, Arno pergunta o que ocorre quando o despachante discorda do fiscal? A divergência pode ser sanada por recurso administrativo ou só via judicial? Quando o despachante ou importador discorda do fiscal, o procedimento é requerer a lavratura de um auto de infração. E aí, o auto de infração pode ser objeto de defesa,
administrativa em primeira instância, vai ser julgado em primeira instância e, depois da primeira instância, há um recurso para o Conselho Superior, que fica em Brasília. O que ocorre é que, para que a mercadoria seja liberada após a lavratura do auto de infração, apesar de ser ilegal, a fiscalização exige um depósito do valor cobrado como condição para a entrega da mercadoria. Essa exigência de depósito pode ser discutida judicialmente para que a fiscalização seja obrigada a liberar a mercadoria sem a garantia, que pode ser dinheiro, ou pode ser fiança bancária, ou títulos da dívida pública. E aí a fiscalização, então, pode ser obrigada pelo judiciário a liberar a mercadoria sem essa garantia. E aí a empresa vai poder discutir o caso. Então, quando se discorda da posição do fiscal, o procedimento é exigir a lavratura de auto de infração. A Rosilene pergunta se a multa que nós falamos sobre a embalagem é de 37,5% sobre o valor total da DI. Não. Quando se trata de divergência no valor da mercadoria e há uma correção para declarar, então, o valor da embalagem, nós estamos falando de diferença de tributos. E a multa incidente sobre tributos é aplicada sobre a diferença. Então, seriam 37,5% sobre o valor da diferença dos impostos decorrentes do acréscimo do valor da embalagem na DI. E não 37,5% sobre o valor total da DI, isso seria naturalmente confiscatório. Alguns fiscais em relação a... Eu acho que a questão da embalagem que não foi declarada é uma questão secundária, que não justifica a aplicação de nenhuma outra pena. E simplesmente o ajuste do valor para fins de tributos. Então, vamos continuar com a apresentação. Obrigado pela participação de vocês, ela contribui muito. Vamos falar sobre a denúncia espontânea. A denúncia espontânea é um estímulo à regularização fiscal. Objetivo, e aí nós estamos inicialmente no âmbito do direito tributário. O objetivo da denúncia espontânea é excluir, como nós vemos aqui, a responsabilidade desde que o tributo seja pago no momento da denúncia. Então, se você não recolheu um imposto, a mercadoria foi desembaraçada e você percebeu o equívoco na carga tributária, por exemplo, você pode pedir uma retificação da DI, corrigir a classificação, pagar os tributos e os juros de mora, e nesse caso, você fica dispensado de qualquer multa. Por quê? Isso é um estímulo a que as empresas venham ao fisco, regularizar o recolhimento do tributo. Então, se não foi o fisco que veio até você e descobriu um pagamento a menor, nesse caso tem multa, mas a empresa foi até o fisco dizendo, olha, na importação passada eu me equivoquei, eu paguei menos imposto. Desde que a denúncia seja acompanhada do pagamento do tributo, isto é, o protocolo do requerimento da retificação deve vir acompanhado do DARF. Nessa situação, o importador, tipicamente, não vai estar sujeito a multa. Agora, como está grifado aqui, a espontaneidade não existe após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração. Aqui é importante grifar isso aqui. Se há um procedimento de fiscalização iniciado na empresa em questão, e esse procedimento está relacionado com a infração, a espontaneidade acaba nesse momento. Vamos a um exemplo aqui. Nós estamos falando inicialmente de matéria tributária. Então, antes do início do registro do despacho aduaneiro, isto é, antes de se registrar a declaração de importação ou exportação, se for o caso, o
importador, exportador, o contribuinte está numa situação de espontaneidade. A partir do momento que o processo de despacho aduaneiro começa com o registro da DI, o contribuinte perde a espontaneidade até que a mercadoria seja desembaraçada. E aí ele readquire a espontaneidade. Essa é a visão da fiscalização. Então, é por essa razão que, mesmo que o importador perceba um erro ligado ao imposto durante o despacho, quer dizer, não foi o fiscal que percebeu, foi o próprio importador, e ele resolva espontaneamente retificar a DI, pagar o complemento dos impostos, a fiscalização entende que durante o despacho aduaneiro, como o despacho aduaneiro é considerado um processo fiscal, né, um procedimento de fiscalização, que é iniciado pelo contribuinte, mas não deixa de ser um procedimento de fiscalização, durante o despacho, mesmo que a empresa retifique a DI espontaneamente, o fiscal vai exigir a multa de 75%, como se ele tivesse percebido a diferença a menor de impostos e tivesse cobrado a empresa. Aí nós vamos ver que o Conselho de Recursos Fiscais em Brasília tem uma posição diferente. E vamos ver alguns exemplos também de soluções de consulta relacionadas com a denúncia espontânea. E aí na área aduaneira. Em 2005, a 8ª Região Fiscal afirmou que se a infração que o importador buscou denunciar, né, é quase que uma... O nome denúncia remete a denunciar terceiros. Né? A ideia de denúncia sempre nos lembra denunciar outra pessoa. Denunciar a si mesmo, me parece mais adequado o termo confissão. Né? Então, para fins didáticos, eu acho que nós podemos assemelhar a denúncia espontânea a uma confissão espontânea. Então, se eu venho e confesso uma infração tributária, junto com o pagamento do imposto, eu não sou punido, eu apenas pago os juros. Na área aduaneira, se eu venho e confesso uma infração, cuja pena era o perdimento da mercadoria, o que a fiscalização aduaneira vai fazer é agradecer por não ter tido o trabalho de descobrir isso, mas vai aplicar a pena de perdimento. Então, a 8ª Região Fiscal entendeu que a denúncia espontânea só é aplicável quando a pena é uma pena pecuniária, uma pena de multa. Ela não teria aplicação quando a penalidade não é multa, e sim é o perdimento. Vamos avançar para a denúncia espontânea ainda, outras situações aduaneiras. Isso é um julgamento de um caso concreto em Florianópolis em 2004, em que já havia sido iniciada a visita aduaneira no veículo, né, de transporte, possivelmente um veículo marítimo, não um navio, mas antes que o fiscal percebesse a irregularidade, a empresa, possivelmente o agente marítimo, foi e confessou a existência de uma infração e foi excluído da multa. Aqui mais um caso, dessa vez em Fortaleza, em 2002. A infração foi a ausência de licença de importação. Né? Então, o importador confessou, né, possivelmente a classificação incorreta, a ausência de licença, requerendo a aplicação da denúncia espontânea. E não teve sucesso porque a multa, apesar de ser uma multa, é uma pena pecuniária, essa é uma infração aduaneira em sentido estrito. Então, a ausência de licença, por exemplo, a previsão de multa é de 30% do valor da mercadoria, que não está licenciada. Então, na área aduaneira,
quer dizer, nas infrações aduaneiras, isto é, em que não há relação com o recolhimento de impostos, a denúncia espontânea não era aceita. Porque a denúncia espontânea está prevista no Código Tributário Nacional. Então, como eu falei no início, a fiscalização muitas vezes busca se utilizar de regras tributárias quando convém a arrecadação. Quando se refere a um benefício, como é o Instituto da Denúncia Espontânea, eles tentam restringir, afirmando que a questão de falta de licença de importação não é tributária, mas sim aduaneira, administrativa, estrito sensu, e aí entendem que não há que se falar em exclusão da multa, e sim manter a multa. Vamos avançar? Novamente, uma decisão em São Paulo, em 2000, relativa ao licenciamento de importação, não foi aceita o argumento de denúncia espontânea, pelas mesmas razões do caso anterior. Aqui já é o Conselho em Brasília, é a segunda instância que decide questões quando há a formalização de um auto de infração. Então diz o Conselho em 2001, pelo menos. A denúncia espontânea exclui a responsabilidade pela entrega extemporânea de documentos. Quer dizer, você registra uma DI e não entrega a fatura, ou não entrega o conhecimento de transporte, ou o certificado de origem, né? Aí, após o registro, a empresa vem, né, ou o despachante vem lá e fala, olha, está aqui a fatura, nós esquecemos. Né? Então, ele vem espontaneamente e entrega, né, com algum atraso, né, os documentos. Eles entenderam que isso aí isso impede a aplicação de qualquer multa. E, finalmente, a partir de 2010, o artigo 102 do Decreto-Lei 37 de 1966 foi alterado por essa Lei 2.350. O texto que existe no Código Tributário Nacional, que nós apresentamos no início do tema da denúncia espontânea, ele foi praticamente copiado, né, incluído na lei do Decreto-Lei 37 de 66. Então, a partir de 2010, passou a ser uma questão legal, né, foi tornado uma regra legal, um instituto da denúncia espontânea na área aduaneira. Por isso o grifo aí exclui a aplicação de penalidades de natureza administrativa, né, isto é, aduaneira. Exceto, isso foi mantido, no caso das penalidades de perdimento. Isto é, foi mantido o entendimento daquela decisão de que nós mostramos agora há pouco, que nega ao importador o benefício da denúncia espontânea, da exclusão de multa, da exclusão de penalidade, quando a penalidade não é pecuniária, quando a penalidade é o perdimento do bem. Então, por hipótese de uma situação de interposição fraudulenta, em que o importador oculta o verdadeiro comprador da mercadoria, uma situação até conhecida. Então, faz uma operação declarada por conta própria, vende todo o lote de mercadorias para um mesmo cliente, e aí, em razão do risco, o cliente resolve obter o radar, fazer a vinculação para, então, regularizar a operação e fazer a operação por encomenda. Mas em relação àquela primeira operação, que foi uma compra e venda irregular, então ele vai lá e apresenta uma denúncia espontânea. Diz, olha, eu errei lá atrás, a operação não era própria, a operação já era por encomenda. Nessas situações, a denúncia espontânea não se aplica em razão dessa exceção da lei, né? Porque a pena para interposição fraudulenta é a pena de perdimento. Tá? Nós temos, inclusive, um caso desse aqui no escritório. O importador de boa-fé fez exatamente isso. Ele foi à aduana, né, acreditando que ia encontrar um ambiente de razoabilidade. Então, ele pediu a retificação e recebeu um auto de infração.
Então, essas são as questões relativas à denúncia espontânea que nós entendemos importantes de serem esclarecidas. E aí eu vou voltar para o bate-papo aqui para rapidamente a gente discutir alguma questão específica. Então, a palavra está com vocês. A Fabrícia pergunta se em caso de penalidade de perdimento, se ela fizer uma denúncia espontânea, é uma pergunta muito interessante, Fabrícia. A mercadoria já está desembaraçada, que é o que aconteceu nesse caso. A empresa então foi lá e disse, olha, lembra aquela primeira operação? Né? Eu fiz operação própria, mas era por encomenda. Eu vim aqui regularizar isso. Mas a carga já foi vendida, já está com o cliente, talvez esteja até com o cliente final. Nessa situação, a pena de perdimento é substituída por uma pena de multa no valor da mercadoria. Então, se a aduana não consegue a posse da mercadoria, então ela paga o valor equivalente àquela mercadoria. 100% do valor aduaneiro. Félix pergunta, no perdimento, o que tem que pagar, se é multa, mora e tal. O perdimento é a perda da mercadoria. Não se trata de multa, de valor em dinheiro. A mercadoria é apreendida e passa a ser de propriedade da União, né, do fisco. O perdimento é uma das penas mais graves. Ela invade o patrimônio do particular. Tá? Nós acabamos de receber um caso aqui no escritório de um brasileiro naturalizado norte-americano que tem residência no Paraguai e vende carro para o Brasil. Ele aparentemente não adotou os procedimentos de admissão temporária e a alfândega foi lá e apreendeu o carro dele e está pretendendo dar perdimento. Então, Félix, não se cobra multa em caso de perdimento. A própria mercadoria é a pena, não há cobrança, exceto se cobra armazenagem, capatazia. Não, nessas situações, o fundo de fiscalização, o Fundaf, ele assume as despesas de armazenagem, de capatazia. Tá? Agora, a demurge do container pode ser um problema, já que o fundo não cobre, salvo engano, a demurge. Isso é um tema bem interessante. A Fabrícia também estava questionando isso aí. A armazenagem, né, a partir do momento que é decretado o perdimento, isso tudo corre por conta da União. Vamos voltar então para concluir rapidamente. Obrigado novamente pela participação. Estou carregando o slide aqui. Responsabilidade por infrações aduaneiras. Havendo uma infração, quem responde? Em primeiro lugar, é considerada infração aduaneira toda ação ou omissão, isto é, aquilo que a empresa faz ou muitas vezes deixa de fazer, de maneira voluntária ou ainda involuntária. Isto é, não é preciso ter vontade e intenção para que o fato, o ato ou a omissão seja caracterizada infração. É o que diz o parágrafo 2º, inclusive, que a responsabilidade independe da intenção do agente. Também independe da efetividade do ato, se o ato causou ou não prejuízo, da natureza do ato. Se o ato causou algum prejuízo, isto é, produziu algum efeito, não muda a existência da infração
não é alterada em razão do maior ou menor prejuízo. Né? Ela existe. Né? Pode haver uma gradação da pena. Então, é o que nós chamamos de responsabilidade objetiva. Não é necessário investigar se o agente tinha ou não intenção de praticar aquele ato ou de se omitir. Né? Basta que se verifique de forma objetiva a ação ou a omissão e o fiscal já pode iniciar o procedimento de aplicação da penalidade. Aí nós passamos para o próximo slide. O mesmo texto em relação às infrações tributárias está no Código Tributário Nacional. Então, desnecessária a verificação de intenção do agente ou da natureza, da extensão dos efeitos do ato, ou se o ato produziu ou não efeitos, exceto se houver uma lei dispondo de maneira clara que é necessário verificar a intenção do agente. Por exemplo, toda vez que a legislação fala em fraude, é necessário verificar a intenção do agente, porque fraude é algo que só se pratica com intenção. Né? Ninguém frauda por engano. Né? Então, quando o texto da lei menciona fraude, nós saímos da responsabilidade objetiva e ingressamos na responsabilidade subjetiva. Isto é necessário verificar junto ao sujeito ou agente do ato se ele tinha ou não intenção. Isso não é verificado de forma abstrata. Né? Nem é feito por qualquer profissional da área de saúde mental. O trabalho é feito de maneira objetiva. Né? Quer dizer, a intenção ou não do agente tem que ser aferida a partir dos elementos objetivos, dos demais fatos. Né? Então, nesse caso, ninguém frauda, por exemplo, se não tiver um objetivo, um benefício a ser atingido. Então, a ausência de benefício é um indício, né, quase que uma evidência, da falta de intenção do agente. Tá? São questões que podem ser discutidas mesmo no processo administrativo. Agora, quem responde? Novamente, o Decreto-Lei 37 de 66 traz as regras de identificação do responsável pela infração. A primeira regra, ela praticamente resolve toda essa questão. Quer dizer, quem quer que, por qualquer forma, né, concorra para a prática da infração, isto é, participe da prática da infração, ou se beneficie da infração, pode vir a responder de maneira isolada ou de maneira conjunta. Essa é a regra geral, então ela pode envolver todos os agentes envolvidos numa operação. Né? O inciso 4º, o inciso 2º e 3º são muito raros, é o caso do proprietário de veículo ou comandante de veículo, né? Não envolve importador ou exportador. O inciso 4º cuida de responsabilizar o importador se ele for, a partir do momento que o importador promove o despacho, isto é, registra a DI, ele então passa a ser responsável por todas as infrações que acontecerem nesse despacho. No caso de importação por conta e ordem ou de encomenda, os incisos 5º e 6º deixam claros que a responsabilidade pode ser conjunta, isto é, do importador e do adquirente, ou encomendante, ou isolada, isto é, a fiscalização pode verificar que uma certa infração foi cometida de forma isolada pelo importador ou de forma isolada pelo encomendante. E essa é uma questão que não está sendo bem trabalhada pela fiscalização aduaneira, de acordo com a nossa experiência, porque muitos fiscais têm o hábito de autuar somente o importador, ainda que a operação seja por conta e ordem ou encomenda, sem se dar ao trabalho de identificar qual foi a participação do importador e por que o encomendante ou adquirente não é responsabilizado de maneira conjunta. Normalmente eles se baseiam no inciso 4º, que diz que quem promove o despacho, e aí não é o despachante, quem promove o despacho é o importador ou o exportador, o despachante é só seu representante. A pessoa jurídica que promoveu o despacho responde pelas infrações. Nós entendemos que o inciso 4º só se aplica às importações
diretas, em que não há uma terceira pessoa como adquirente ou encomendante, chamadas importações próprias. Então, a partir do momento que a lei criou o inciso 5º e o 6º, dando um tratamento específico para conta e ordem para encomenda, ela está reconhecendo que o tratamento anterior se aplica, naturalmente, para as operações que aconteciam no passado. E no passado só havia importação direta, importação própria, não havia a interveniência de terceiros na operação. Tá? Essa é a nossa opinião, é algo que precisa ser discutido para que os importadores, principalmente, que trabalham com encomendantes e adquirentes, consigam, em algumas situações, evidenciar que não participaram da infração, né, e responsabilizar apenas aquele que efetivamente praticou a infração. Por exemplo, numa importação por conta e ordem, quem negocia, fecha o preço e fecha o câmbio é o adquirente. Então, nós entendemos que se a acusação for de subfaturamento ou superfaturamento, né, é muito mais provável que o adquirente esteja agindo sozinho, né, do que o importador esteja agindo, sequer em conjunto. Então, essa é uma situação, por exemplo, que numa operação por conta e ordem, a fiscalização deveria buscar identificar se houve ou não participação do importador e, caso não tenha havido, autuar por subfaturamento apenas o adquirente. Então, apenas para ilustrar o nosso ponto de vista. Bom, finalmente, nós vamos falar sobre o embaraço da fiscalização. É mal utilizado hoje. Tá? A multa por embaraço é de R$5.000. E aí o texto está dizendo que causar embaraço é dificultar ou impedir a ação da fiscalização, né? Por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, quer dizer, por omissão ou por ação. Então, você pode embaraçar deixando de fazer alguma coisa ou embaraçar a fiscalização fazendo alguma coisa. E diz que não apresentar uma resposta a uma intimação no prazo caracteriza embaraço à fiscalização, com o que nós discordamos, obviamente. E é uma multa pesada, uma multa de R$5.000. Bom, a questão é, isso foi utilizado, ao menos aqui no Espírito Santo, de maneira muito ampla, geral. Aqui tem uma questão interessante, que não é da área aduaneira, mas havia um posto de fiscalização federal, né, e o veículo, ao invés de parar, ele passa em baixa velocidade. Nesse caso, eles entenderam que passar por um posto fiscal na rodovia não é estar sob procedimento fiscal. Né? É estar sujeito à vigilância, né? E estar potencialmente sujeito a uma fiscalização. Então, se o veículo for parado, ali se inicia uma fiscalização. Mas se ele está apenas passando, não há fiscalização. Se não há fiscalização, não há o que embaraçar. Então, apesar de não ser uma matéria aduaneira, é importante lembrar que a fiscalização aduaneira acontece durante o despacho, e se a empresa foi intimada, né, para uma revisão, ou enfim, para prestar qualquer informação ou documento. Antes disso, não há fiscalização a ser embaraçada. Um minuto que eu voltei aqui um pouco. Confundi com um slide aqui. Aqui uma decisão administrativa do Conselho de Contribuintes em Brasília. A bagagem de um tripulante. Né? Nós não temos conhecimento do caso concreto, né? Mas é interessante notar que o texto diz que é necessário estar efetivamente comprovada a ação no sentido de embaraçar. Perdão, eu cliquei novamente no lugar errado aqui. Então é necessário, para que se caracterize o embaraço, a fiscalização, essa efetiva ação comprovada no sentido de embaraçar. Então aqui nós temos uma situação em que o embaraço e a fiscalização não é daquele tipo de responsabilidade objetiva. É necessário verificar se havia intenção do agente.
Ele realmente queria embaraçar? Havia algum benefício com isso? Né? Então, o tripulante desce, né, do avião vindo do exterior, está sujeito à fiscalização aduaneira, né? E deve ter acontecido alguma coisa que o fiscal entendeu por autuar ele por embaraço à fiscalização. Né? Então, se não há nenhum benefício, não há nenhuma razão para praticar esse ato, dificilmente você pode considerar que houve uma vontade de embaraçar. Né? E essa vontade é importante para caracterizar a infração. O que caracteriza o procedimento fiscal para fins de embaraço? Qualquer ato por escrito da fiscalização, né, informando a existência de uma obrigação, qualquer apreensão de mercadorias, documentos ou livros, né, ou o despacho aduaneiro. Então, começou o despacho aduaneiro, há um procedimento fiscal em andamento, como nós já havíamos falado. Então, nessas situações em que há formalização de um ato, né, informando a existência de uma obrigação, apreendendo mercadorias ou solicitando a apreensão de mercadorias, né, aí se tem uma fiscalização iniciada. Novamente, uma decisão de primeira instância, frisando que, para se caracterizar um embaraço, é preciso que as ações ou omissões sejam efetivamente capazes de embaraçar ou dificultar ou impedir o desenvolvimento da ação. Isto é, embaraçar não é igual a atrasar, por exemplo. Deixar de atender uma intimação, deixar de apresentar um documento é diferente de pedir um prazo adicional. Então, as decisões estão nos mostrando que embaraço à fiscalização é algo que tem que ser reservado para situações em que há real intenção de causar prejuízo à fiscalização, né, de dificultar ou de impedir o trabalho da fiscalização. Bom, esses eram os temas que nós nos programamos para falar. Eu ainda estou disponível para nós discutirmos esses últimos temas de responsabilidade e de embaraço à fiscalização. Então vamos lá para o bate-papo. Oi, Fabrícia. Obrigado, Márcio. Fabrício, você tem razão. Há sim uma específica multa, uma multa específica, que há um limite de 500 e um limite máximo. Né? Eu me lembro de ter mencionado isso. Algumas infrações específicas têm um limite, né? Eu falei, olha, pode ter um mínimo de X e um máximo de Y. Mas isso não se aplica a toda e qualquer penalidade, não. Nem a toda e qualquer multa, no caso que você está falando de R$500 a 5.000. Isso se aplica, por exemplo, a multa de 1% por classificação incorreta de mercadorias. De fato, nessa penalidade específica, há uma multa. A multa de 1% está limitada no mínimo a 500 e no máximo a R$5.000. Tá? Agora, a multa de 30% por falta de licença de importação após o início do despacho aduaneiro. 30% sem limite. Tá? A multa por falta de licença antes do início do despacho aduaneiro. 30% do valor da mercadoria, com limites de entre 500 e 5.000. Então, há sim penalidades, né, e multas que têm limites mínimos e máximos, mas isso não é uma regra geral. Nós vimos, por exemplo, a questão da multa por embaraço. Ela é de R$5.000 e ponto. Obrigado, Fabrícia. Obrigado, Félix. Eu vou continuar por aqui, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta. Se o Edson me autorizar, vou tentar abrir o áudio. Eu vou deixar os dados aqui, que tem os dados da Bracomex, que também você já conhece. Quem tiver interesse,
quiser visitar nosso site, nós temos um informativo sobre questões aduaneiras também. E qualquer contato também pelo site vai ser bem-vindo. Aqui, tá? Aparecendo agora aqui. Obrigado a todos, tenham uma boa tarde e até a próxima.